Estamos começando mais um programa quadrangular, uma igreja em ação. Hoje eu gostaria que você colocasse no seu coração um versículo que está lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 12. A Bíblia diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança, porque também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Esta é a vontade de Deus para a sua vida, que você guarde isso, que você possa ser um preso na esperança. O primeiro desejo do Senhor é que você volte à fortaleza. Afinal de contas, a fortaleza é Jesus. A Bíblia diz lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Jesus é a sua fortaleza. Ele é o seu Deus forte. Você que está na sua casa, que você possa se voltar para Deus, se voltar para Ele, se voltar para a fortaleza, aquele que é preso na esperança. Querido, a esperança fala de fé, fala daquele que espera no Senhor. A Bíblia nos fala de muitos homens que esperaram no Senhor. Muitas vezes você está esperando já há um mês, já há um ano, já há 10 anos, talvez há mais tempo do que isso. A Bíblia nos fala que Abraão esperou 25 anos para que nascesse Isaac. Eu não sei, querido, qual tem sido o tempo do seu choro, da sua dor, do seu lamento. Mas a Bíblia diz lá no Salmo 37, ainda que o choro dure uma noite inteira, a alegria ela vem pela manhã. Que você possa estar preso na esperança, que é Jesus. E você não tenha dúvida alguma, porque Ele diz: voltai à fortaleza, ó preso de esperança, porque hoje, eu quero dizer que a sua bênção se dará hoje. Hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. O Senhor tem para você uma restituição dobrada. Eu quero profetizar na sua vida que aquilo que você sonha, você vai viver a duplicada honra. A Bíblia diz lá em Isaías 61:7, para cada dia de vergonha, o Senhor te dará a dupla honra. Pense nisso. Volte à fortaleza, volte para Jesus, seja um preso da esperança, que a sua esperança não esteja no governo, não esteja em pessoas, não esteja em homens, mas que a sua esperança esteja em Jesus e Ele tem uma restituição duplicada para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Fique com a nossa programação, que daqui a pouco a gente volta e eu quero orar por você em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 15. Diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis, vamos lá, para que vades e deis, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Irmãos, tem um texto que nos mostra quando Jesus chama a Pedro. Eles estão lá em Lucas 5, vai falar desse texto, e o texto da pesca maravilhosa. Já ministrei essa palavra aqui com vocês, a respeito de duas pescarias, uma pesca fracassada e a outra maravilhosa. A fracassada, ele estava no melhor horário, com a rede certa, estava preparado, mas não havia pescado nada. A Bíblia diz que Pedro e os outros estavam lavando as redes, desanimados, e Jesus chega para eles e pergunta para eles: olha, o que vocês apanharam? E eles dizem: olha, não apanhamos nada. E nessa primeira fase, a Bíblia diz que Jesus fala para Pedro: olha, vá então até mar alto e lance as redes. E a Bíblia diz que ele foi até mar alto e lançou as redes. Ele obedeceu a palavra de Jesus, embora aquilo era algo que para ele fosse totalmente impensado, embora ele pudesse, no primeiro momento, até rejeitar aquilo, porque quando Jesus chega de manhã,
e depois de passar a noite inteira pescando, eles não apanharam nada. Então quando Jesus pergunta para ele, olha, vocês apanharam alguma coisa? Disseram nada. E esse texto tem a ver com o nosso chamado, tem a ver com aquilo que Deus faz na nossa vida. No primeiro momento, nós não tínhamos nada. Nós talvez até tínhamos talento, talvez até a gente estava no horário certo, mas as coisas eram só um fracasso. As coisas não fluíam, as coisas não caminhavam, não andavam. Assim era na nossa vida. Mas Jesus veio para nós e falou, olha, eu vou dar peixe para você. E aí os milagres aconteceram na nossa vida. Nós fomos curados, Ele nos prospera, nós fomos alcançados, fomos transformados, e as coisas começam a acontecer na nossa vida, a tal ponto que a Bíblia diz que quando Pedro chega e começa a pescar, aquilo que ele achava impensado, aquilo que ele nem acreditava que fosse acontecer, porque não era o horário apropriado, a Bíblia diz que o barco quase vai a pique, ele precisa chamar outros barcos para ajudar, ou seja, ele começa a abençoar outras pessoas. E a Bíblia diz que depois deste momento, Pedro, que há pouco tempo havia dito que não acreditava que pudesse pescar naquele horário, Pedro se dobra, reconhece o senhorio de Jesus, fala que Jesus é o Senhor, e Jesus aqui em Lucas 5 fala, olha, a partir de hoje, Pedro, você pescou aqui, mas eu não quero mais fazer você um pescador de peixes, você será um pescador de homens, você será um pescador de almas. E o que eu entendo aqui, irmãos, o que Deus nos mostra aqui, é que Deus faz isso na nossa vida. Primeiro, Ele deu peixe para Pedro, quando ele estava numa situação em que ele queria peixe, mas ele não tinha peixe, e Deus deu para ele. Quem sabe você chegou aqui um dia, e você queria uma cura, e Deus te deu uma cura, Deus te libertou, Deus abençoou a sua família, Deus te deu uma razão de viver, Deus me deu uma direção, Deus me deu um caminho. Hoje, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o que eu tenho de mais precioso na minha vida, que é a minha salvação, que é a vida eterna. Hoje, eu tenho um caminho para andar, eu tenho alguém para seguir. Jesus falou, olha, a partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens, de almas. E a Bíblia diz que Pedro deixou as redes e começou a seguir Jesus, a andar com Jesus, deixou a companhia de pesca, a empresa de pescaria dele, e começou a andar com Jesus. Mas chega uma fase, irmãos, em que a gente começa a ver que Deus nos abençoa, Deus nos transforma, Deus derrama bênção sobre as nossas vidas. Mas chega uma fase em que a forma de Deus ouvir a nossa oração tem uma condição, exige uma condição. Fala comigo, exige uma condição. Pergunta para o seu irmão aí, qual é a condição? Sabe qual é a condição para que Deus ouça a sua oração? Sabe qual é a condição para que tudo quanto você peça ao Pai, Ele vô-lo conceda? Você pode ter desejos no seu coração, mas tem uma condição, para que tudo que você peça ao Pai, Ele vô-lo conceda. A primeira coisa que Deus fala para nós aqui, em João 15, é que não foi vós que escolheste a mim, não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Mas Ele nos escolheu com um propósito, diga aleluia. Fala comigo, o Senhor me escolheu com um propósito. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que Ele nos escolheu com um propósito, para que vades e deis, diga forte, para que eu vá. Diga forte, para que eu vá
e dê fruto. Fala comigo, eu preciso gerar frutos. A condição para que tudo que eu peça ao Pai, Ele me conceda, é gerar frutos. Amém, irmãos? Será que nós estamos gerando frutos? Será que nós somos árvores frutíferas? Será que realmente nós estamos gerando coisas que agradam a Deus? Sabe, queridos, a Bíblia nos fala a respeito do risco, até mesmo da nossa salvação. O risco que nós corremos quando nós não geramos para Deus, quando nós não geramos para o Senhor. Há um texto na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 13 e 14, que diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, Jesus, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, Jesus, que falando, disse à figueira: nunca mais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Um tempo depois, quando os discípulos voltam, aquela figueira está seca, esturricada. Gozado que a figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. Muitas vezes, irmãos, nós temos dons, temos talentos, temos capacidade, Deus nos deu o Espírito Santo, temos até conhecimento da palavra, a gente conhece a palavra, a gente tem talentos, mas a gente não usa isso, a gente não gera, nós não geramos fruto, nós não estamos dando frutos e não produzimos. E Deus espera que eu e você possa produzir, diga graças a Deus. Amém, irmãos? Fala comigo, gerar. Fala, eu preciso gerar. Amém, irmãos? Deus deu para mim e para você a unção da multiplicação, para gerar. Há um texto, o Evangelho de Lucas, que fala também mais fundo ainda sobre isso. Fala uma parábola. No livro de Lucas, capítulo 13, no versículo 6, diz assim: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho, corta, porque ocupa a terra inutilmente. Respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave, a esterque, e se der fruto ficará, senão depois a mandarás cortar. Olha que texto, vai mandar cortar a árvore que não produz frutos. Sabe, irmãos, o Senhor nos chamou para produzir frutos. Fala comigo, Deus me chamou para produzir frutos. Ele não nos chamou para ser empresário, para ser pastor. Ele chama, dá talentos, dá dons, mas o que Ele espera de nós, ser levita, ser cantor, ser adorador, dança, tudo isso faz parte. Mas o que Deus espera de mim e de você é que a gente gere fruto. Quem está entendendo isso, diga amém. Um dia, irmãos, nós vamos estar diante de Deus, e Ele vai querer saber quais foram os frutos que nós produzimos, quais foram os frutos que nós geramos para Ele. Ele nos chama para dar frutos. Ele nos abençoa, Ele pode te dar uma pesca maravilhosa, Ele pode te curar, pode te libertar, mas Ele não te chamou só para isso, para você ser milionário, para você ser rico, para você ser próspero, para você ser curado. Ele nos chama para gerar fruto, para que o seu pedido, para que a sua oração seja aceita, nós temos que gerar fruto. Quem está entendendo isso, diga amém. Fala comigo, João 15, 16.
a fim de que tudo, quanto em nome de Jesus, diga comigo, a fim de que tudo, quanto em nome de Jesus, eu pedir ao Pai, Ele me conceda. Eu preciso gerar fruto. Você crê que você precisa gerar fruto, querido? Quem aqui é filho de Deus, diga aleluia. Quem já encontrou Jesus, diga amém, glória a Deus. Então, meu irmão, nós precisamos gerar frutos. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos ter sede de ganhar almas para Jesus, de testemunhar de Jesus, de falarmos do carro, na empresa, no trabalho, na escola, falar de Jesus, testemunhar de Jesus. Nos dias que nós vivemos aí, irmãos, tem muita gente morrendo sem conhecer Jesus. Tem muita gente com a família destruída, porque não conhece Jesus. Mas a Bíblia diz que o Senhor me escolheu. Fala comigo, o Senhor me escolheu. Diga forte, o Senhor me escolheu. Porque Ele sabe que eu posso ir e eu posso gerar fruto. Fruto que permaneça. Amém, irmãos? Quais frutos que vão permanecer para a vida eterna? São os filhos que você vai gerar. Você foi escolhido por Deus para gerar filhos, para produzir. Produzir para o Senhor. Nós precisamos ganhar almas. Há um texto, irmãos, eu vou encerrar essa palavra, não vou me alongar nela. Mas no livro de Mateus, capítulo 7, a Bíblia diz que a árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Às vezes, irmãos, a gente vê pessoas que muitas vezes querem falar algumas coisas, mas você olha para a vida dela, cadê os frutos dela? Cadê os frutos que ela gerou? Será que ela tem fruto para poder falar alguma coisa? A árvore você conhece pelos frutos. A árvore boa, ela dá bom fruto. Amém, irmãos? Então, para nós gozarmos de um título de árvore, de alguém que está ligado em Jesus, de alguém que realmente nós temos que gerar frutos. No livro de Mateus, capítulo 25, o Senhor vai falar a respeito daquele dia em que todos nós vamos estar diante dEle. Todos nós vamos aparecer diante dEle. E Ele fala a respeito da parábola da figueira. E Ele diz assim: aprendei com essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximos às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Fala comigo, a palavra de Deus permanece para sempre. Diga forte, a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus não muda, não falha, não vai passar. Versículo 36 diz assim: porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem, pois, é o servo fiel e prudente, que construiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar assim. Amém, irmãos? O Senhor um dia vai
voltar para buscar a sua igreja. Um dia todos nós vamos dar contas para Deus. E uma condição para que Ele ouça a nossa petição é que a gente gere frutos, é que a gente produza frutos que permaneçam para a vida eterna. Deus quer usar a minha vida e Deus quer usar a sua vida. Ei! Sejam cheios do Espírito Santo! Aqui, meu irmão, não tem esse negócio não, é unção direto. Pressão do Espírito Santo na veia, é oração, mão pra cima, é nós, aleluia. Vou dizer quem sou eu. Uau, cheio de graça, cheio da bênção, cheio do fogo, cheio do manto. Fica à vontade, chega mais perto, chega buscando, chega dando glória e dá lugar, irmão. Atitude, joga a mão pro céu, recebe esse fogo aí. Muita pressão, cheio. A presença do Espírito Santo, dançando, papai, mamãe, titia, irmão, irmã, todo mundo na pressão. Na pressão do Espírito Santo. Vem comigo. Vou dizer quem sou eu. Cheio de graça, cheio da bênção, cheio do fogo, cheio do manto. Fica à vontade, chega mais perto, chega buscando, chega dando glória e dá lugar, irmão. Atitude, joga a mão pro céu, recebe esse fogo aí. Muita pressão, cheio, cheio do Espírito Santo, irmão. Cheio do Espírito Santo, irmão. Cheio do Espírito Santo, irmão. Sejam cheios do Espírito Santo. É desse jeito, na unção, todo mundo na sala de casa dançando. Joga a mão pro céu e arrepia. É a presença do Espírito Santo. Balança, nego. Balança, balança, balança. Balança pai, balança mãe, balança tia, balança vovó, balança os meninos. Descendo das duas mãozinhas do céu, batendo palma comigo assim, ó. Vai! A mão em cima, agora é dois. Dois, vai! Não deixa cair não, irmão. Agora é três. Dois. Agora é quatro. Agora é quatro, irmão. Quatro, irmão. Agora direto, direto. Pressão. Vai! Cheio do Espírito Santo, irmão. Balançando na presença do Espírito Santo de Deus. Olá, nós da Igreja do Evangelho Quadrangular temos o prazer de recebê-lo em um dos nossos cultos como convidado especial. Venha participar conosco. Terça-feira, culto de oração, estudo da Palavra do Senhor. Quinta-feira, a quinta-feira da vitória. Venha receber uma vitória para você. Domingo, com 2 horários para abençoar a sua vida. Às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 18 horas, uma bênção para a sua família. Venha buscar a Deus para abençoar o seu lar. Deus tem um novo horizonte para você. Aconteceu em Limeira, no interior de São Paulo, a convocação extraordinária para os pastores e superintendentes do estado de São Paulo. Lá, o pastor Mário de Oliveira discursou sobre a postura do líder quadrangular e ensinou como ser um pastor nota 10.
Ele resgatou nos participantes a importância dos pastores cuidarem nos detalhes da igreja e da membresia. Nós, nessas últimas 2 semanas, ele percorreu 19 estados do Brasil, desde o sul, centro-oeste, nordeste, norte. Tem sido muito gostoso os pastores ouvirem uma coisa que já conhecem, mas que vale muito a pena ser lembrado, reavivado, e muito mais na pessoa do pastor Mário, nosso presidente. Como eu disse, né, são coisinhas pequenas, detalhes pequenos, que ao longo do tempo o pastor vai se esquecendo e acaba se perdendo pelo caminho. E como o nosso alvo são almas, né, igreja grande, pessoas da igreja, a gente tem que cuidar desses detalhes também. Exatamente, detalhes simples que muitas vezes são esquecidos, ignorados, são detalhes que o pastor muitas vezes não observa, desde o cuidado com a sala das crianças, né, com a entrada, a recepção, enfim. O pastor Mário de Oliveira mostrou como que ele chegou a ser o presidente de um dos maiores ministérios do Brasil, como que ele abriu obras, como que ele pastoreou e como cuidava de ovelhas. E o pastor, ele tem que usar o púlpito para pregar a palavra. E embaixo do púlpito ele tem que dar testemunho da palavra. Nós temos um conceito de pastor que é aquele que está junto com a ovelha. O pastor tem que cheirar a ovelha. O pastor tem que respirar a ovelha. Não há que se conceber um pastor que não cuide da ovelha. E essa multidão aqui, né, cerca de quase 7.000 pessoas, né? Nós chegamos a contar 6.480 pessoas, pastores e líderes. É algo extraordinário. E a receptividade dos pastores, eles sentindo sendo pastoreados, orientados pelo seu líder espiritual nacional. E debaixo de muito ensinamento e exemplos de vida, que o pastor Mário de Oliveira encerrou esse encontro e preparou cada participante para o que espera agora na Convenção Nacional. Quero te agradecer pela audiência. Quero pedir a você que você una a sua fé à minha e nós vamos fazer uma oração a Deus, clamar ao Senhor. Se você puder, apanhe aí na sua casa um copo com água. Nós vamos orar para que esta água se torne a proteína, se torne nutrientes divinos que venha trazer cura, que seja remédio de Deus para a sua alma. Una a sua fé em mim e vamos clamar a Deus. Pai de amor e de graça, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu oro, clamo a Ti agora, por cada pessoa, por cada senhora, por cada homem, cada vida, meu Pai, que me ouve, que me assiste, que acompanha essa programação. Deus, o Senhor que conhece esse coração aflito, quem sabe que há muito tem sonhado, que há muito tem esperado, mas a Tua palavra diz que ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Meu Deus, traz alegria a esta mulher. Traz alegria a este homem, alcança agora, quem sabe, meu Pai, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão, ó Deus, com câncer, que receberam uma sentença negativa de um médico. Meu Deus, eu desfaço agora toda palavra negativa. Pai, aonde chega o som da minha voz, leva agora a cura, a restauração, a transformação. Eu abençoo este lar, eu abençoo esta família, em nome de Jesus. Deus, eu unjo agora este copo com água, que ao esta vida tomar esta água, que haja cura, toda depressão, toda tristeza, toda angústia, todo mal vai embora, em nome de Jesus, Pai. Eu ligo aqui na terra agora, a bênção, a cura, a libertação, está ligado no céu, em nome de Jesus. Amém e amém. Toma esse copo com água comigo, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Afinal de contas, você está no seu programa Quadrangular, uma igreja em ação.